A amizade são relações sociais importantes entre pessoas. A amizade são sentimentos de afeto que ligam pessoas. Onde tem afeto, lealdade, confiança e apoio. Hoje eu quero falar de amizades reais e virtuais, onde todas as minhas amizades me trazem agregado valores muito importantes para mim. Vem comigo! Para começar, meus amigos, quero ler com vocês um versículo bíblico onde o próprio Jesus diz, que está lá em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meus lindos e amados, queridos e queridas amigas. Como eu disse, está tendo um afeto, um carinho entre nós, né? Uma confiança mútua aqui, então posso vos chamar de amigos, né? Gente, nós vemos aqui, acabei de ler essa passagem bíblica para vocês, que está lá em João 15:15, onde o próprio Jesus, ele vira para os seus apóstolos, né? Para os seus discípulos e diz, já não vos chamo de servos, mas sim de amigos, né? E olha que esses amigos de Jesus, existiam vários amigos que ele tinha ali, com personalidade diferente, com caráter diferente, e mesmo assim, Jesus disse, vos chamo de amigos. Jesus escolheu chamá-los de amigos, tê-los como amigos, né? E a escolha de amizade é nossa mesmo, sabe? Nós é que fazemos as escolhas, queremos ter um relacionamento com certos tipos de pessoas ou não, né? E Jesus, ele nos dá uma lição muito boa e grandiosa, ele não fazia acepção de pessoas, né? Por exemplo, Judas Iscariotes, o que fez com o Senhor Jesus? Era um amigo de Jesus, era amigo, era apóstolo, era discípulo, seguia o Senhor, aprendia com ele, né? Tinha ali comunhão com o Senhor o tempo todo, sabia ali dos seus passos, estava ali penetrado junto ao meio ali, sabendo intimidade, né, um dos outros ali. E o que Judas fez? Traiu o próprio Jesus, né? Traiu o próprio amigo, né, gente? Traiu o próprio amigo. Quantos de nós também não temos amizades assim, né? Que você está ali, compartilhando sua vida com aquele amigo, né? Com todos os amigos ali, todos ali estão compartilhando a vida um do outro, andando um com o outro, né? E muitas das vezes vem um amigo e o que ele faz? Nos trai, né? Jesus passou por isso também. Outro amigo que Jesus teve, o Tomé. Tomé é um dos apóstolos do Senhor. Tomé, a personalidade de Tomé? A personalidade de Tomé, ele era o quê? Incrédulo, né? Ele era incrédulo. Ele demorava para poder acreditar. Ele acreditava, mas assim, demorava. Quantas amizades que nós temos que muitas das vezes também demoram a acreditar em nós. Né, gente? Eles demoram a acreditar em nós, demoram a depositar ali com a confiança mesmo em nós, crer totalmente, né? Só com o tempo. Os Tomés da nossa vida. Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Por ele ser cobrador de impostos, muitos dos judeus não gostavam de Mateus, né? Mas Jesus gostava de Mateus, escolheu ele para ser seu amigo. Quantos amigos também que nós temos que muitas pessoas não aceitam,
né? Não aceitam pelo jeito da pessoa ou por alguma atitude que ele tem na vida, né? Que ele toma e faz. Muitos dos nossos não aceitam aquele amigo nosso, né? E Jesus, ele não teve acepção de pessoas. Ele escolheu cada um com seu jeito, com seu caráter, né? Não é verdade? João foi considerado um dos apóstolos amados do Senhor. Quantos amigos, quantas amizades nós temos também, que a gente é mais chegado, que você realmente ama, você fazer essa amizade. Como eu amo esse amigo meu, como eu amo essa amiga minha, né? É um amigo mais chegado, nós temos também, Jesus também teve, né? Pedro, gente, Pedro. Como que era a personalidade de Pedro? Pedro era o quê? Impulsivo, né? Ele era aquele Pedrão, tosco, impulsivo. Né? Contanto, quando foram lá para prender Jesus, o que Pedro fez? Foi lá e cortou a orelha do soldado. Né? Ele nem pensou da vez, meu mestre não põe a mão não, né? A gente tem amigos assim também, impulsivos, né? Que não pensam antes de agir, né? E cada um com o seu temperamento particular, né? Cada amizade que nós temos tem o seu temperamento particular, assim como nós também temos a nossa particularidade, né? Então, ninguém é igual a ninguém, né? Deus fez cada um com a sua essência, né? Nós é que procuramos o quê? Aprender cada vez mais e mais a melhorar uns com os outros. Então, gente, eu venho aproveitar para poder estar trazendo para vocês a minha experiência de amizade, né? Como vocês já repararam e viram, que sempre eu estou aqui trazendo um pouco da minha vivência para vocês, né? Não só minha vivência agora, o que eu vivo agora, meu presente, como o meu passado também. Por quê? Eu estou revivendo o passado? Não estou revivendo o passado, não tem como viver o passado, a gente tem como viver somente o presente. Mas o passado, ele faz parte de quê? Da nossa história, né? Da nossa história. Então, eu venho aqui, junto com vocês, compartilhar a minha história. Então, assim, à medida que eu vou compartilhando a minha história com vocês, eu quero que vocês entendam que, às vezes, eu posso citar nome, às vezes eu não posso citar nome, mas você que está vendo esse vídeo, que me conhece desde a minha infância, me conheceu, né, mais nova, ou me conhece agora, se eu não citar o seu nome, não quer dizer que eu esqueci de você não, minha amiga ou meu amigo. Vocês também fazem parte da minha história e vocês são todos especiais, ó. Moram dentro do meu coração, faz parte da minha vida, porque é a minha história. Então, todas aquelas pessoas que um dia passaram por minha vida, passaram por mim, conversaram comigo, tiveram algum tipo de experiência comigo, fazem parte do que? Da minha história. E eu também faço parte da história de vocês. E você também, que está aqui no meu canal, seja sempre bem-vindo. Obrigada por fazer parte da minha história. Você que senta, ouve um pouco das minhas palavras, você está o quê? Fazendo parte disso aqui, né? Você está fazendo parte do meu presente, da minha história, porque no dia de hoje, por exemplo, eu escolhi você para ser o quê? O meu amigo, a minha amiga, né? Porque eu estou aqui conversando com quem? Para quem? Para você, né? Então, muito obrigada por fazer parte da minha história. Gente, eu vou começar a contar uma história assim, no dia a dia, né? Porque eu vejo a nossa história, assim, a nossa história é tipo quando você pega uma passagem, compra uma passagem de trem, vai andar de trem, né? Ou quando você
pego o ônibus, né? E ali dentro do ônibus estavam o quê? Vários passageiros, além do motorista, né? Piadinha. Não podia deixar. Então, além do motorista, nós estamos todos ali compartilhando o quê? Do mesmo transporte, né? Do mesmo transporte. Então, quantas vezes nós saímos de casa para poder pegar um transporte para trabalhar, para passear? Gente, cada um vai fazer alguma coisa, né? Para estudar. E ali nós convivemos com várias pessoas dentro daquele ônibus. Quantas vezes a pessoa vai trabalhar e no mesmo horário encontra as mesmas pessoas ali esperando, né, o seu transporte passar, e quando ele vem, vocês entram junto dentro do ônibus, muitas das vezes sentam juntos, às vezes conversam, às vezes não, mas aquela pessoa que está ali ao seu lado está fazendo parte do seu cotidiano, você sempre vê ela entrando dentro do ônibus. Muitas das vezes trocamos olhares e muitas das vezes nós conseguimos conversar com a pessoa que está ali, né? Então, quando você começa a conversar com a pessoa que está ali, você está trocando um diálogo. E quem é mineiro, então, né? Começa a falar da vida toda. Rapidinho, um tá sabendo onde mora, o outro, filho de quem, parente de quem, irmão de quem, aonde trabalha. Rapidinho já tá trocando informações, né? Então, isso, eu acabei de falar que isso é o que? É uma troca. E essa troca, ela faz muito bem para o ser humano. Por quê, gente? Porque nós, seres humanos, nós fomos feitos não para viver isolados, né? Nós fomos feitos para viver em meio à sociedade, Então, desde criança, você começa a aprender a se socializar, não é verdade? A se socializar. Então, você nasce ali, você começa a socializar com sua mãe, com seu pai, se tiver irmão, vem tia, vem vô, vem vó, vai socializando, né? E são pessoas muito importantes pro resto da vida. Vai ficar no nosso coração, porque parentes e família estão assim ligados, né? Sempre, né? E por mais que, igual eu estou falando aqui, nós temos tanto amigos como parentes, nós temos os parentes que nós somos mais chegados, nós temos os parentes que a gente nem vê mais, né? Mas não deixa de ser parente. As amizades também, gente, quando passa pela vida da gente, eu sempre assim, sempre é gostoso, porque às vezes nós esquecemos, né? Cai no lago do esquecimento ali. Mas de repente acontece alguma coisa na sua vida que você busca lá na memória. Assim, gente, eu lembro quando eu era criança que eu brinquei com fulana. Eu lembro. Aí eu comecei, inclusive, né, que eu vim trazer esse tema para vocês. Eu comecei a lembrar de quando eu era criança, que eu tinha umas amizades gente, eu fazia muita amizade mais com menino do que menina. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se é por causa do meu jeito de ser, gente. É porque menina, a maioria das mulheres é muito delicada, né? As mulheres são delicadas. E muito meigas, muito meiguinhas e tal. E por ser assim, mais sensível do que os meninos, e também mulher é mais reparadora, repara mais, né? Mulher, ela quando uma mulher e o homem têm a mesma idade, assim, eles costumam, a mulher sempre ser mais esperta, porque a mulher repara mais, a mulher é mais detalhista, né? Que negócio todo. E o homem já é mais minimalista, digamos assim, né? Então, por exemplo, o homem vai lá, coloca um short, uma camiseta e vai pra rua brincar. Mulher não, mulher tem que arrumar o cabelo, tal, prender o cabelo, né? Pôr um lacinho e tal, arrumar bonitinha para ir brincar, né? O homem não, o homem é mais solto. E eu lembro, gente, quando eu era criança também eu era mais solta. Eu também colocava um short, uma blusa, amarrava o cabelo não. Eu tinha um cabelão grande, meu cabelo ficava de cintura para baixo. Cabelo curtinho de criança, eu não lembro nunca de cortar cabelo curtinho. Eu fui cortar o cabelo quando eu estava assim, perto da adolescência, minha mãe cortou meu cabelo uma vez.
Mas eu sempre tive cabelo muito grande. Então, eu ia com o cabelo solto mesmo, brincar na rua. E aí, gente, eu lembro que eu fazia umas amizades tão legal. E principalmente mais é com menino, porque menino, ele é mais simples. Eu lembro que eu jogava muito, me fala? Rouba-bandeira, queimada, né? A gente brincava muito em turma, assim, de turma. Aí, quando era para brincar de dois, eu brincava muito de bolinha de gude. Eu brinquei muito de finca, né? Jogar na época chovia muito, antigamente tinha muita rua de terra, né? A gente ficava lá na terra brincando. E eram brincadeiras assim, muito boas, saudáveis, sabe? Brincava muito de dama. Então, tinha amizade, muita amizade com mulher também. Mas é igual eu tô falando, as mulheres, eu não sei o que acontecia, gente, virou, mexeu, era uma com inveja da outra, sabe? Umas coisinhas assim. E eu não tinha muita paciência com esse trem, não. E aí tinha inveja, aí qualquer coisinha chorava. Aí se você faz amizade com uma amiguinha, aí vem outra para você querer fazer amizade também. A que você tem fica com ciúme porque você está fazendo amizade com a outra, em vez de se unir, né? Aí tinha muita coisinha assim. Então eu achava mais fácil fazer amizade com menino, mas eu tinha amizade com menina também, né? Igual estou falando. E aí eu lembro, gente, que a gente subia em árvore, brincava em cima das árvores de casinha. Olha pra você ver, brincava em cima das árvores de casinha. Então era muito legal, sabe? Essas brincadeiras de antigamente, a gente era criança mesmo, né? Sabia brincar. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das crianças não tem esse prazer de brincar igual nós brincávamos antigamente na rua. E podia brincar, hoje está até perigoso, né? Infelizmente na rua está tendo muita questão de traficantes, etc. Assim, que acaba, né, infelizmente, muitas crianças indo para esse lado aí ruim de drogas, né? Mas na minha época não tinha isso, glória a Deus, sabe? Então, eu lembro que eu fui conhecer essa questão de droga, eu já estava adolescente, mas eu não pegava não, eu tinha amigos que pegavam droga e eu ficava morrendo de dó deles. Eu morria de dó deles, gente, porque é uma coisa que vicia, né? E a pessoa fica meio esquisita, eu falava assim, não, fulano é esquisita, e eu ia me afastando aos pouquinhos, porque minha mãe falava o tempo todo comigo assim, diga-me com quem tu andas, que te direis quem és, né? Então isso aí sempre ficou na minha mente e eu lembro que quando eu via que a pessoa estava indo para esses lados, eu ia me afastando aos poucos, sabe? Mas eram pessoas boas, pessoas legais, mas como tinha esse problema e eu tinha medo igual minha mãe falava assim, se a polícia chegar e você estiver lá no meio, até vocês explicar que focinho de porco não é rápido, não sei o que, minha mãe falava umas coisas assim, que eu nem lembro o que era mais, mas eu lembro que ela falava, que, né, tipo assim, sabe? Aí, e aí ela falava assim, se a polícia chegar até se explicar, já apanhou, já foi parar na delegacia, até explicar que estava só perto, já era. Então eu tinha receio, onde eu me afastava, sabe? Mas eu lembro que eu gostava de todas as minhas amizades. E o mais importante, gente, é que cada uma delas tiveram grande importância na minha vida, sabe? Todas eu tive aprendizado, tantas amizades boas quanto as amizades que me prejudicaram, que foram ruins, eu aprendi com elas também, sabe? Então eu lembro que quando eu cheguei assim, na minha adolescência, e adolescente é o seguinte, adolescente está ali no meio termo, né? Adolescente não é adulto, não tem a sabedoria suficiente de um adulto e também já não é mais criança, sabe? Não é inocente mais, não tem inocência, não é criança, mas está no mundo de muita descoberta de como ser adulto, né? De como ser adulto. E eu tinha, na época que eu era adolescente, sabe, eu estudava, gostava de estudar. Eu lembro que eu brincava muito também ainda. E comecei a fazer as amizades, comecei a fazer mais amizade com meninas nessa época.
Eu tinha meus amigos também, né? Gostava muito, igual eu falei com vocês, para mim eu sempre achei menos complicado. Então eu sempre tive minhas amizades ali, masculina, e glória a Deus. Só que à medida que você vai crescendo, vai ficando moça e tal, então as intenções dos meninos já não fica ali tão pura mais, né? Já começa a te olhar com outro tipo de olhar, então você começa a ter que vigiar. Aí você começa a ter que ter realmente mais amizade de menina, né? E, e aí, gente, igual eu falo, muitas vezes os homens confundem amizade, achando que você está dando ideia, e não é só amizade. Então, a gente já passa a ter que vigiar as amizades, né, de sexo, né? Mas eu lembro que eu fazia amizade com muita menina. Aí, e as mulheres, gente, tem um tal de confessar as coisas uma para outra, sabe? Tudo que acontecia na minha vida, eu ia lá perto das minhas melhores amigas e desabafava, sabe? E elas também comigo, sabe? Então a gente desabafava por quê? Porque como a gente ainda não tinha ainda aquela sabedoria de pessoas mais velhas, a gente tinha que ficar conversando uma com a outra para saber a opinião da outra. E aí, o que você acha? O que eu faço, né? E tal. E uma dava conselho para outra, umas dava errado, outras dava conselho bom, parará. Ou seja, eu tô falando a questão de confessar as coisas para as pessoas. Então, gente, eu lembro que teve um dia que eu falei com uma amiga minha, assim, eu sempre desabafava muitas coisas com ela. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui na casa dela, e naquela época a gente, assim, as meninas, as pessoas, principalmente em Minas, né, sempre iam um na casa do outro, né? Os pais deixavam, depois das escolas, que fizesse para casa, usar essas coisas em casa, podia ir brincar. Só que a gente já não brincava mais, a gente queria ficar perto uma das outras, conversando sobre o nosso dia, o que fazer, o que não fazer, de quem estava gostando, de quem não gosta, né? A gente começa a querer conversar. E aí eu lembro que um dia eu cheguei na casa dessa amiga minha, que eu achava que era a minha melhor amiga, sabe? Minha melhor amiga. E aí foi a primeira aprendizado que eu tive, de não confiar no homem. Eu sei já na mulher, né? Não confiar no... Quando a gente fala homem, nós que somos cristãos, a gente se refere à humanidade mesmo. Você não pode confiar 100% nas pessoas, sabe? Porque elas podem te trair. Só Deus sabe o que realmente está no coração de cada um, né? E na época estava ainda em época de aprendizado. O que eu fazia? Né? Desabafava. Até o que não devia, eu desabafava. E aí teve um dia que eu cheguei na casa dela, ela estava com a porta da sala fechada. Mas estava cheio de gente na casa dela lá. Meus amigos dela também, todo mundo junto, conversando. Aí eu lembro que eu cheguei toda feliz, sabe, assim. Aí na hora que eu ia abrir a porta da sala para entrar, porque antigamente você entrava na casa dos outros até sem bater, né? Na hora que eu ia entrar, eu escutei meu nome, eu escutei, e a Shirley? Aí eu parei, meu nome? E aí, nossa, essa menina estava falando tudo que eu tinha contado para ela, e ainda acrescentou mais coisas, e daí eu escutei ela falando assim: vocês acham que a Shirley é santinha? Ela não é santinha, não. Eu não duvido nada que não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, se não tá fazendo, falta pouco. Gente, mas assim, acabou com a minha raça, sabe? E assim, nossa, eu nunca fui de brigar, essas coisas, né? E aí eu escutei aquilo, pensa, como foi como um punhal, assim, ó, entrar no meu peito, sabe? Aí tem uma formiguinha andando aqui. E aí foi como um punhal no meu peito. E aí, gente, eu fiquei muito chateada e ela lá falando, aí eu decidi ir embora. Não, me deu uma tristeza, eu fui embora para casa. E eu não contei isso para ninguém, Tô contando agora para vocês. Tá vendo? Como é a amizade aqui com vocês. Mas essa amizade nossa também serve de lição, sabe? Para todos nós, né?
Então eu fui para casa muito triste. Eu lembro que eu fiquei em casa tipo uns 2 meses assim, ó, só saía de casa para ir para escola, que eu não queria brincar nem nada, de tão triste que eu fiquei. E eu lembro que a minha mãe, na época minha mãe ia vir conversar comigo, a minha mãe tá assim: "O que é que você tem?" Aí eu falava: "Nada não, mãe." Mas eu tava triste, mas eu ficava só com a cara assim fechada assim, e pensando aquilo, sabe? Não queria conversar com ninguém. Aí minha mãe ficava assim: "Você tá muito estranha, o que que você tem?" Porque eu sempre fui, né, uma pessoa feliz, alegre, sorridente, sempre fui sorridente, gente. E aí, minha mãe me vendo eu daquele jeito, ela ficava assim: "Você não tá normal não, você tá com essa cara fechada." Eu ficava assim: "Não tô com cara fechada." Tá com a cara fechada. Aí, de tanto a minha mãe ficar me cobrando, eu falei assim: eu vou dar um jeito de ir brincar e tudo, ir pra rua brincar, porque senão minha mãe vai ficar no meu pé e eu não quero falar nada. Eu não queria falar, né? Eu fiquei muito chateada, até mesmo. Gente, eu acho que eu fiquei mais chateada comigo do que com a minha amiga, você acredita isso? Ou seja, isso foi um aprendizado para mim. Porque no eu ficar chateada comigo, porque eu ficava assim: gente, eu não podia ter contado isso. Eu não podia ter contado aquilo. Então, essa amizade me fez aprender. Hoje eu dou valor, porque ela me fez aprender que nem tudo que você vive, você deve estar contando nem para o seu melhor amigo. Então, tem coisas que você precisa ser mais reservado para o seu próprio bem, né? Para você não ficar defamado, né? Que foi o meu caso, a pessoa me defamou, ainda falou até coisa que eu não fazia, entendeu? Então, porque as pessoas... Belinha, só um minuto. Desculpa, gente. É que minha vizinha viajou e deixou os cachorrinhos dela aqui comigo. Aí hoje eu estou com três belezuras aqui em casa. Então, gente, onde eu estava? Até perdi o fio da meada. Então, eu estava falando do aprendizado que eu tive com esta amiga que... ela era minha amiga, gente. Ela era minha amiga, mas igual eu estou te falando. Aí tem muita gente que fala assim: amiga? Não quero ter uma amiga igual essa, não. Mas Jesus não teve? Jesus não teve Judas que traiu o Senhor? Pedro mesmo traiu o Senhor 3 vezes, mas depois ele se arrependeu, né? E voltou à comunhão, né, com o Senhor. Então, essas coisas acontecem. Às vezes a pessoa, por circunstâncias, só Deus sabe que está passando no coração dela. Se a pessoa está com inveja, no caso de Pedro estava com medo, né? Então, assim, cada um tem seus motivos, né? De ter certos tipos de atitude, que só Deus para compreender. O importante é que eu liberei perdão, né? Depois continuei indo na casa da pessoa, a pessoa nem sonha que eu ouvi ela falando mal de mim. E vida que segue, continuei, porém, eu já não abri mais meu coração para essa pessoa. Então, quando ela ficava me perguntando as coisas, eu falava supérfluo, e mesmo assim, só o que eu achava que poderia contar, que não iria me prejudicar, né? Então, passei a ser vigilante. Então, querendo ou não, essa pessoa acabou me ajudando a amadurecer mais rápido possível. Porque você imagina se você não amadurece o suficiente, e no meu caso eu ficaria já jovem, e achando que eu poderia ter esse tipo de amizade, né? Poderia abrir meu coração para todo mundo que eu achava que eu gostasse, né? Que eu achava que era a minha melhor amiga. E isso para mim foi um aprendizado. Então eu aprendi que nem todos devem saber, né? E aprendi isso na raça, né? Adolescente para ter essa maturidade não foi fácil, não. Não foi fácil para mim, não. Mas foi importante, sabe? Foi importante. E, gente, assim, Deus colocou várias pessoas na minha vida muito boas também, sabe? Muito boas. Com todas as amizades que passaram na minha vida, eu tive muito aprendizado mesmo. Como eu já falei aqui, eu me converti também na minha adolescência, né?
Então ali, nossa, eu tive muito carinho, muito amor, muito cuidado, sabe? Muito cuidado. Tive muitos vacilos meus também, só Jesus na causa. Ai, eu já tive muito vacilo, oh meu Deus do céu. Mas assim, as amizades que eu fazia era muito importante. Eu aprendi, gente, sabe o quê? Eu aprendi a ter amizade com pessoas mais velhas. Gente, quando eu lembro que eu comecei assim, pela minha bisavó. Eu ia na casa da minha bisavó, eu ia muito na casa dela, porque netos amam ir na casa de vó, bisavó, né? O que tem de coisas gostosas lá para comer não é brincadeira. E eu lembro que eu ia muito lá na casa dela. Aí eu chegava lá e ela me dava tanto conselho bom, sabe? E ela tinha é um olhar da experiência, né, gente? Por isso que eu falo, é importante vocês conversarem com os mais velhos, sabe? Então, sabe, me passava muita dica boa e com amor, porque eles não têm só palavras de conhecimento, como essas pessoas mais velhas, elas têm mais carisma, mais amor para com os seus, principalmente com o neto, né, gente? E aí eu lembro que eu aprendi demais com ela. Aí eu tinha uma tia que eu amava demais, demais. Ela faleceu, minha tia Irani. Gente, ela era assim, um amor comigo, uma mãezona. E ela ia muito visitar um amigo no asilo. E aí eu lembro que eu ia com ela às vezes, sabe? E sempre que eu ia com ela, nossa, eu era tratada assim como fosse a netinha do pessoal de lá. Eu gostava de ir com ela. E aí eles me davam chá, me davam biscoito, aí eu amava, né? E fora que elas começavam a conversar comigo. E a sabedoria, gente, aí eu comecei a gostar, sabe? E aí sempre que eu ia para algum lugar, que eu mudava de bairro, alguma coisa assim, eu procurava saber se tinha um asilo, porque eu gostava de visitar os velhinhos, porque o que eles têm de sabedoria para ensinar pra gente, nossa, é esplêndido, viu? Eu amava. E fora as irmãs da igreja, né, gente? As irmãs da igreja, nossa, tem me ajudado muito, muito, muito. Então, assim, eu criei muita amizade, assim, com o pessoal de igreja, sabe? Então, porque eles têm sabedoria aqui na palavra para tá trazendo pra gente nos momentos, não só nos momentos difíceis da vida, né, gente? No momento de alegria também, aquele apoio, é muito bom receber apoio das minhas amizades. Gente, eu lembro que sempre que minha mãe mudava de bairro, eu estava fazendo novas amizades. Igual eu já falei aqui, né? Minha mãe, ela era tipo cigana, né? De 2 em 2 anos, estourando 3 anos, estava lá em outro bairro, né? E a gente atrás dela. E depois que eu casei também, eu não fiquei para trás, não. Eu acho que nós temos um espírito meio assim, nômade, sabe? Gente, eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. Já morei em tanto lugar também. Meu esposo esses dias estava falando comigo, porque eu moro assim em Guarapari, né? Então eu moro assim bem do lado da reserva florestal aqui. Então aqui perto não tem quase nada, não tem uma padaria, não tem nada aqui perto. E eu falo com ele assim, ai, meu sonho é morar lá no centro de Guarapari. Tem tudo lá, né? Ele virou para mim, pelo amor de Deus, não vamos mudar mais não. Aí agora eu quietei, sosseguei. Por enquanto eu tô com a alma sossegada. Acho que eu tenho uma alma nômade. Como é que pode, gente? Mas eu gosto. Né, essas mudanças, né? Essas mudanças, até quando eu tinha um salão de beleza também, eu sempre estava num bairro diferente, sabe? Eu fazia com a clientela no bairro. E aí eu mudava para outro bairro assim, ó. Eu não sei, gente, eu acho que eu devo ter algum ministério, alguma coisa assim, porque todo lugar que eu vou, que eu montava um salão de beleza, Deus enviava muita clientela. Fora as que eu tinha no outro que ia também, né? Não iam todos, porque muita gente tem a questão assim, do tempo, do trabalho, às vezes não dá tempo, né, de deslocação. Mas a maioria ia, sabe, atrás de mim. E também eu fazia mais novas clientelas ali naquele local. Gente, a minha relação com clientes
é igual de amizade, é igual de amigos. Gente, eu virei amigos dos meus clientes tudo. Eles falam que não, que cliente é cliente, patrão é patrão, funcionário é funcionário, né? Eles falam assim, que tem que separar. Eu separava só um certinho pontinho ali. Sempre tive um vínculo de amizade. Pra vocês terem uma ideia, as amizades, não, todas, era muito bom. E a gente, todo cabeleireiro também tem uma questão assim, que nós somos meio psicólogo, né? Nós somos meio psicólogo. A gente não estudou psicologia nem nada, mas a gente é psicólogo. Então todos, tanto homem quanto mulher, que sentava na minha cadeira, começava a conversar e contar a vida deles para mim, né? E ali a gente ia batendo papo, conversando. Quando era fé, né? Glória a Deus, Deus sempre me usou com palavras boas, né? Graças a Deus nós temos a palavra do Senhor no nosso coração é cheio de frutos bons para passar para as pessoas. Eu lembro quando eu estava vindo para cá, eu comentei com meus clientes que eu estava vendendo salão, que eu ia vir embora, né, para o Espírito Santo. Aí todo mundo lamenta e tudo, né, mas eu lembro que teve uma cliente que virou para mim e falou comigo assim: Shirley, nunca mude o seu jeito de ser. Eu venho aqui no seu salão com toda sinceridade, é por causa do seu jeitinho, do jeito que você é. O seu jeito me atraiu para eu sempre estar aqui no seu salão. E ela falava assim comigo. Aí teve outra que virou para mim e brincou comigo assim: os capixabas vão se dar bem, a Shirley lá. Aí, isso é gratificante, né, para o meu coração. Então todos fizeram grande importância, tiveram grande importância para mim. Até aqueles clientes meio, que tem cliente que só deu na cara, né? Aí, mas até esses eu aprendi muito com eles e eu tenho certeza que eles aprenderam muito comigo. Eu tenho certeza que Deus enviou ali porque teve um propósito. E quando o propósito, tipo, já deu, acaba, pronto, tivemos que aprender, já aprendemos um com o outro, eu vejo assim, sabe? Deus permite que eu mude de local. E sempre que eu estou fazendo novas amizades, eu agrego na vida das pessoas e elas agregam muito na minha vida, porque eu tenho aprendido muito com cada um, sabe? Assim como eu estou aprendendo aqui com vocês também, porque antes de eu passar as coisas para vocês, gente, além de eu estar examinando as escrituras e tudo, para poder estar trazendo com sabedoria para vocês, eu recebo mensagens de carinho, né, de cada um de vocês, tanto dos que estão chegando agora, como minhas amizades antigas também vão nas minhas redes sociais, né, vão lá no meu Instagram também, depois vocês vão lá compartilhar comigo também, tá? Me segue lá no Instagram também, é Shirley Adriana também. Então, gente, glória a Deus, sabe que Deus tem me dado muita sabedoria e discernimento, sabe? Discernimento. Então, a gente tem que discernir o que é bom, o que é mal, né? Aprender tanto com um quanto com o outro. Nós aprendemos e a gente tem que ter a sabedoria do que for bom, tudo que é bom, tudo que a pessoa tem para te ensinar de bom, você pega. Pega para você. Aquilo ali não é bom, você vê que não tá legal, gente, descarta, sabe? Não estou falando de descartar a pessoa, não, descartar o que ela quer passar para você, sabe? Descarta. Não põe no seu coração, não põe mágoa no seu coração, não põe inveja no seu coração, não seja uma pessoa rude, sabe? Procura sempre estar se moldando, né? A palavra de Deus mesmo fala, né, que um ferro afia outro ferro, né? Então, por exemplo, se você pegar uma faca, as duas pontas da faca e afiar uma faca na outra, uma vai amolando a outra. Assim somos nós, seres humanos, né? Um vai moldando o outro. Então, se eu tive uma relação muito gostosa com meus clientes, inclusive, depois que eu mudei para cá, nem todos puderam vir, né, para cá, porque eu sei que é longe. Eu mudando de um bairro para o outro, eu já sei a dificuldade de uma pessoa ir, né, de um bairro para o outro, imagina de uma cidade para outra, né, de um estado para o outro. Aí fica mais difícil mesmo. Mas eu tive até uma clientela que veio aqui no Espírito Santo e fez questão de passar, marcar um encontro comigo para a gente se encontrar, né?
A Fernanda mesmo, Fernanda foi a primeira. Ai, que amor que é a Fernanda. Cliente também, era cliente e virou uma grande amiga, a Fernanda. Ela veio aqui, ela veio em Guarapari, na época eu morava em Vila Velha, e ela com a família dela, sabe? Foram lá me dar um abraço em Vila Velha. Nossa, eu fiquei muito feliz, isso eu levo no coração pro resto da minha vida, né? A Mali também, a Mali nós marcamos lá na Praia da Costa, pra gente bater um papinho lá, ela veio, ela e o marido dela, matamos saudade, ai que delícia, muito bom. E teve a Eunice também, gente, a Eunice, nossa, que bênção, ela veio num momento assim especial, que foi quando eu tirei o tumor na medula, né? E eu tava em casa. E como eu te falei, eu morava numa kitnet, que era um ovinho assim, kitnetzinha. Mas ela fez questão de ir lá em casa, sabe? E ela trabalhou muito com a questão do meu psicológico. Ela ficava preocupada se eu estava bem psicologicamente. Então ela preocupou muito e eu achei isso muito lindo, dela preocupar comigo, sabe? Foi ela e o esposo dela lá em casa. Então assim, eu me senti muito bem nesse dia. Nossa, e eu estava ainda em recuperação, né? E assim, glória a Deus que ela, na verdade, ela foi para casa da irmã dela em Vitória. E aí eu morava em Vila Velha. E ela foi lá, fez questão de ir lá me visitar. Então são pessoas assim, eles vieram, né, aqui perto, aproveitaram para me ver. E eu fiquei muito feliz, sabe? Então, gente, ó, sempre apoiem seus amigos quando vocês forem perto da casa deles. Não deixa de dar uma passadinha lá perto, marcar um encontro. Às vezes vocês não conseguem ir na casa dele, mas marca um encontro no local onde vocês estão perto, né? Por exemplo, igual eu moro aqui, então para mim, como eu conheço, estou conhecendo melhor a região, então é mais fácil de eu deslocar e eu encontro de vocês, né? Então, assim, nossa, fez muita diferença essas amizades na minha vida, vieram muito agregar, que eu aprendi com cada uma delas. Gente, eu aprendi. Eu tinha uma cliente mesmo que ela falava comigo assim, quando eu estava passando uns... Porque, igual eu já falei aqui, eu não sei falar não, né? Eu não sei falar não para as pessoas. Agora eu tô aprendendo. Gente, não vem não, que agora eu tô sabendo falar não, hein? Mas eu não sabia falar não. E aí eu lembro que uma cliente minha, até a Ângela, ela falou comigo assim, Shirley, as pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos. Gente, isso caiu como uma luva. E até hoje eu não esqueço dessa palavra. Então isso tem me ajudado muito. Quando eu tô passando por um momento que as pessoas estão abusando de mim, eu lembro das palavras dela e já começo a me posicionar. Eu já me posiciono e falo assim, ó, agora fechando a cara, falar não. Pelo menos falar não, né? Nem que seja com delicadeza, mas é falar não, e não fazer mesmo, né? Então, assim, me ajudou. Então, nós aprendemos muito uns com os outros, sabe? Gente, quando eu estava morando em Belo Horizonte, quando eu me separei do meu ex-marido, eu ainda congregava na igreja Filadélfia, lá no bairro Jaqueline, com a direção do pastor Rogério. Gente, mas que homem sábio. Pensa num homem cheio de unção e uma sabedoria. Eu aprendi muito, muito, muito com o pastor Rogério. Muito, muito. Eu tenho que agradecer ele muito, questão da minha vida espiritual. Então foi um homem muito sábio. E eu tinha ele assim, eu olhava para ele como fosse meu pai me ensinando, né? Mas na verdade era um mestre, ou seja, um professor, né? Ele é pastor, pastoreia lá na igreja, mas ele tem uns ensinamentos que eu vou falar com você, viu? Surreal. Lindo, 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 lindo. Tudo baseado ali na palavra do Senhor mesmo. E aí eu lembro que quando eu me separei, eu parei de ir na igreja lá, mas eu vi que foi uma direção de Deus, sabe? Eu parei de ir na igreja lá na Filadélfia e eu não tinha motivo para parar de ir lá não, porque, igual eu tô falando, sempre gostei muito das pregações do pastor Rogério, sempre gostei muito das irmãs, dos irmãos, sempre fui tratada ali como uma princesinha do Senhor, sabe? Não, uma bênção mesmo. Mas não sei por quê, eu comecei a ir na Lagoinha, sabe? Aí comecei a ir na Lagoinha
Mas foi mandado de Deus, porque quando eu comecei na Lagoinha, eu primeiramente comecei a ter um tratado. Deus foi tão bom que ele me encaminhou para a pastora Paulette. E eu lembro que ela falou comigo assim: Shirley, a única maneira de você não desviar dos caminhos do Senhor e ficar firme ali, aqui, sabe? Ficar firme, não ter distração pelo caminho, é você trabalhar, vai trabalhar na igreja, pega firme, pega firme. Aí, gente, eu ouvi os conselhos dela, né? Eu ouvi os conselhos dela. Aí eu sempre comentava, né? Como eu trabalhava no salão da igreja, comecei a trabalhar no salão da igreja lá da Lagoinha, salão de beleza, ia sempre pastores lá e pastoras, sabe, me arrumar o cabelo. E aí eu lembro que um dia eu estava lá conversando com a pastora Laélcia. Aí comentei isso com ela, que a pastora Paulette me orientou, né? E aí ela virou para mim e falou comigo assim: ai, Shirley, então vem ficar comigo, vem fazer parte da minha célula, vem fazer parte do grupo da igreja, né? Que ela tinha uns cultos lá na parte da tarde. Toda quarta-feira eu comecei aí, sabe? Comecei a trabalhar com ela. Aí, do nada, comecei a trabalhar com a pastora. Aí ela foi e me indicou para me trabalhar aos domingos com o pastor Mendes. Aí eu fui trabalhar com o pastor Mendes também. Na quarta, pastor Laels, domingo, pastor Mendes. Aí, e essas pessoas foram agregando na minha vida, além de se tornarem grandes amigos, eram meus mentores, né? Eram meus mentores. Então, gente, eu fui muito amparada naquela igreja, sabe? E aí, conversando com o pastor, com o pastor Mendes, aí eu, né, trabalhava com o pastor Lael, o pastor Mendes, tinha a pastora, a Márcia Rezende também, que virou grande amiga minha. Nossa, ela foi para Israel, trouxe até uma pulseira para mim, depois eu vou mostrar para vocês. Outro dia eu estava com ela aqui, uma rosinha. E ela trouxe de Israel uma pulseira para mim. Pensa uma pessoa amável, gente, carismática, amável, sabe? Só palavra boa também. E, gente, eu não posso esquecer também da pastora Daisy, que vocês acreditam que ela sempre me dava conselho assim, essa questão de amor mesmo, né? Aí ela falava comigo assim: você vai arrumar uma pessoa muito boa para você. Aí ela começou a fazer uma coxa para mim, uma coxa de casal, de crochê, uma coxa branca, coisa mais linda, sabe? E aí ela me contava que cada vez que ela fazia um pontinho, toda vez que ela estava lá tricotando e fazendo os pontos, né? Que era uma oração para mim, para minha família, para o meu esposo. Ela sempre profetizava: essa coxa aqui tá na sua lua de mel. Gente, mas eu recebi tanto amor, tanto carinho, sabe? Tanto amor, tanto carinho. Eu só tenho que agradecer, só agradecer a Deus. A minha amada, querida pastora Dinamácia, essa mulher foi uma mãe na minha vida, gente, foi uma mãe na minha vida. Deus colocou ela na minha vida assim de uma maneira, assim, sabe? Que ela cuidou de cada passo meu tempo que eu estava lá na Lagoinha. Me orientava, me ajudava, sabe? Se eu tirasse uma foto errada, assim, ela já me ligava: Shirley, essa foto não tá legal, tira aí da rede social. Porque ela me vigiava mesmo. Mas, nossa, ou seja, eu fui cuidada, gente. Vocês já imaginaram uma pessoa já mãe de 3 filhos, separada, e sendo cuidada como se eu fosse uma adolescente? E eu me senti honrada com isso. Porque eu fiquei rodeada de pastores cuidando de mim na hora que eu mais precisei, sabe? Ai, chega até a me emocionar. Foi muito bom. Muito, muito bom. Desculpa, gente. Mas foram momentos assim maravilhosos na minha vida. Então,
eu dou muito valor às amizades. Dou muito mais valor às amizades. Sei o quanto são importantes na minha vida. E eu procuro também fazer a diferença na vida das pessoas também, sabe? Porque nós temos que saber estar em todos os lados, né? Estar do lado de quem precisa e estar do lado de quem não está podendo ajudar, né? Então, assim, que nós possamos a cada dia, sabe, ter esse cuidado com o próximo, dar valor às amizades, né? Agora eu tenho vocês aqui comigo, né? Vocês não têm noção do valor que eu estou dando a cada um de vocês que está aqui no meu canal. Porque faz bem para mim. Vocês não têm noção quanto que vocês estão aí, quando vocês dão like a cada inscrito que aparece no canal, o quantos que tem. Eu oro a Deus por cada um de vocês e agradeço a Deus por cada um de vocês. Porque vocês fazem diferença na minha vida, porque é igual eu falei, né? Eu estou morando aqui do lado de uma reserva florestal. Eu moro dentro de um condomínio, né? Mas eu moro perto da reserva. Então não tem quase nada aqui perto. E aí eu decidi, como eu parei de trabalhar, né? Que eu já contei aqui, quem não sabe, gente, do meu testemunho, depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, vai lá no meu canal, veja meus outros vídeos onde eu falo do meu testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida. Ali eu conto do milagre que Deus fez na minha vida e também do porquê eu parei de trabalhar, porque eu estou em casa, né? Então, como eu não estou assim, tendo muito contato com as pessoas, né? Minha família toda ficou em Belo Horizonte, né? Que eu sou de Belo Horizonte, vim morar aqui tem pouco tempo. Fiz umas amizades aqui também, gente, mas a maioria das amizades que eu fiz são baianos e do Rio de Janeiro. A maioria. E alguns mineiros também, mas a maioria é baiano ou é do Rio de Janeiro. Tem alguns capixabas também, uma gracinha, uma gracinha. Eu tenho uma capixaba que eu conheci aqui, que é a Maria Cristina, ela foi minha patroa. Pensa numa pessoa que parece mineira. Ela parece mineirinha. Gente, ela chorou quando ficou sabendo que eu estava doente, sabe? Então, assim, ou seja, é uma pessoa carismática também, tudo, sabe? Mas aqui no Espírito Santo, os capixabas, eles têm uma cultura muito diferente de nós mineiros. Por isso que eu falo, às vezes não precisa de você ir para muito longe para você ver culturas diferentes, não. Aqui eles são amistosos, sim, são amistosos. Quando você consegue conversar com eles, dá um bom dia. Gente, eles é cultura deles mesmo, sabe? Eles não gostam muito de visita na casa deles. Ao contrário de mineiro conversa com você, meu filho. Se conversou com você mais de uma hora, já tá te chamando para tomar um cafezinho na casa dele. Capixaba não. Capixaba não faz isso não. Não chama para ir na casa. Não gosta de visitas, eles mesmos falam. Eles não gostam de visitas. Então, assim, é a cultura deles, sabe? Nós temos que respeitar. Mas quando você consegue fazer amizade com eles também, nossa, você tem tudo com eles também, sabe? O negócio é conseguir fazer a amizade. Mas quando consegue, aí beleza. E é bom também porque, igual, ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Nós mineiros, nós abrimos a porta da gente para todo mundo, né? A gente tem essa cultura. Aqui eles não fazem isso. Nos dias de hoje é bom a gente até ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, porque hoje em dia não está podendo confiar, colocar qualquer um dentro da sua casa, não, né? Temos que vigiar mesmo, né? Qualquer pessoa que você pode trazer para o seu lar, não. Seu lar é um local sagrado, seu e da sua família, né? Então temos que vigiar nessa área aí. Ai, gente, como é bom estar aqui com vocês. Mas eu vou terminando meu vídeo por aqui, viu? Eu vou terminando meu vídeo por aqui. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E não se esqueça do seu melhor amigo. Amigo este que um dia deu sua vida por você, sabe? Jesus morreu na cruz.
para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Sabe o que é toda a humanidade? Toda, toda. Ele não excluiu ninguém, Jesus não exclui ninguém. Mas a palavra de Deus fala que todo aquele que crê, né, todo que aceitar Jesus, por isso que muitas vezes tem gente que fala assim, aceitar Jesus, quem somos nós? É Jesus que nos escolhe. Gente, Deus já nos escolheu desde sempre Jesus nos escolheu. Desde sempre Jesus nos chama, Jesus nos ama e nos amou de uma tal maneira que se entregou por nós, né? Então, mas é como se fosse, como não, é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Você é que tem que aceitar este presente ou não. Você não é obrigado, porque ele não te obriga a você aceitar o que ele fez. Ele te deu o livre-arbítrio justamente para você ter suas escolhas. É você que escolhe. É você que escolhe ter ele como seu amigo ou não. Você que escolhe ter ele como seu salvador ou não, né? Então, aceite esse presente de Deus na sua vida e você verá quão maravilhoso, importante ter um amigo como Jesus. Esse sim, esse jamais vai te trair, esse jamais vai te enganar, esse jamais vai querer o seu mal, sabe? Mas ele te entende todo momento, porque um dia ele foi traído, né? Um dia espancaram ele, pregaram ele numa cruz, sabe? Um dia negaram ele, sabe? Mas ele perdoou a todos. Foi por isso que ele morreu na cruz, para trazer perdão a todos, a todos. Basta você aceitar e receber essa graça de Deus na sua vida, tá bom? Meus amigos, agora eu vou chamar vocês de amigos. Meus amigos, Deus abençoe cada um de vocês. Do fundo do meu coração, que Deus venha trazer paz, alegria, saúde, muita felicidade e muitas amizades boas também para vocês, viu? Beijo no coração.